Oi, meus amores, e aí, tudo bem? Vamos pegar a apostila de geografia? Vamos pegar o LA, né? Que é o livro de atividades, para a gente fazer as correções que estão lá, tudo bem? A gente vai começar lá na parte da hidrografia, dos rios, que vocês fizeram umas atividades e hoje vamos fazer as correções, ok? Então vamos lá? Que vocês têm a imagem de um rio, que é para vocês colocarem as partes, né, dos rios. No caso aí vocês vão pegar a imagem que está no rodapé do livro, né, e colar nos lugares que são adequados a cada uma, não é isso? Então lá, vamos supor que você vai pegar a nascente. Onde é que você vai colocar a nascente de um rio? Aqui, né? E aí, qual que é a outra parte? O leito, que é a parte que o rio vai correndo, né? O que são os afluentes? Vocês lembram? São os outros rios, né? Córregos, ribeirão, riachos, que vai desaguar no rio principal, não é isso? Então, os afluentes. Então, vamos lá. A foz, né? Que é a parte onde ele cai. E ali vocês vão colocar a margem, né? Que o rio tem margem direita e margem esquerda, certo? Aí vocês vão colar, vão pegar lá e vão colar nesses lugares. Quem já fez aí, vê se está certinho. Se não tá, vamos colocar nos lugares certos, tudo bem? Então vamos lá. Observe a fotografia a seguir, que retrata a foz do rio Mucuri, no estado da Bahia, certo? Aqui a gente tem o rio. Observaram? Vamos fazer o que se pede. A foz é um dos elementos de um rio. Sobre esse elemento, é correto afirmar que é o local em que um rio deságua em outro rio, lago, mar ou oceano. É isso? Está localizado em uma área mais alta do que a do local onde o rio nasce. Não, né? É o caminho que o rio percorre desde o local onde nasce até onde deságua. É o curso natural de água que corre da nascente em direção às partes mais baixas. Também não, né? É a primeira opção, certo? Curso, letra B, né? Curso é o caminho que um rio percorre desde a sua nascente até a foz. Observando o curso inferior do rio Mucuri, é possível afirmar que em seu trecho final o rio percorre terrenos de planície, né? Bacia hidrográfica. Você já estudou que a superfície da Terra não é igual em toda a sua extensão, né? Então, temos várias variações aí no terreno, né? E aí, uma vez que apresenta irregularidade do quê? Do relevo, né? Nós temos relevo de planície, de planalto, né? Que interfere no curso das águas. Quando a água percorre o leito do rio, o que acontece? Ele retira o quê? O sedimento da parte mais alta e deposita nas partes mais baixas, né? Pois seu percurso é feito sempre das áreas de maior altitude para a de menor altitude, certo? Aqui nós temos o quê? Né? A imagem de uma bacia hidrográfica. Os cursos de água juntos, né? O que eles formam? Formam uma bacia hidrográfica, que é uma área drenada por um rio principal e seus afluentes. Observe a seguir a imagem, né, feita de um satélite, de uma bacia hidrográfica brasileira. No caso aqui, né, é lá em Ubatuba, no estado de São Paulo, né? E aqui a gente vê
que nós temos o rio principal, né? E todos esses que vocês estão vendo, essas parecendo umas raízes, são o quê? São os afluentes, são outros rios, né? Que vai desaguar no rio principal. Nós temos aqui uma bacia hidrográfica, certo? Aqui nós temos o nosso estado, certo? Mato Grosso. Mato Grosso, ele tem, né, 3 bacias, certo? A gente pode ver aqui que nós temos o verde, um pouquinho do rosinha e aqui o lilás, certo? Vamos ver a seguir aqui, o que está pedindo. Então, a gente viu que Mato Grosso tem o quê? Tem a bacia hidrográfica do rio Amazonas, tem a bacia hidrográfica do rio Tocantins e tem a bacia hidrográfica do rio Prata, certo? Vamos voltar lá para conferir se é isso mesmo? Olha só, né? Temos essas 3 coisas. Então, temos o que forma, né? 3 bacias do nosso estado, certo? Aqui nós temos o rio Amazonas, né? O rio Amazonas, ele começa, né, no Peru, aqui nesta parte. Aí ele saindo daqui, ele entra no Brasil. Quando ele entra aqui no Brasil, ele é chamado de Rio Solimões. Ele é chamado de Rio Solimões até ele encontrar com o Rio Negro. Depois que ele encontra com o Rio Negro, ele já é o rio Amazonas. Certo até aí? Analise o mapa Brasil, grandes bacias hidrográficas, disponível, né, na página 2, depois faça essa atividade. A unidade federativa em que você vive faz parte de quais bacias hidrográficas? Lembra que a gente viu lá das bacias? Aqui, né? A gente viu aqui sobre as bacias, quando se fala em unidade federativa, estamos falando do nosso estado, né? Então, temos o quê? Temos a bacia do rio Amazonas, né? Temos a bacia do rio Tocantins e a bacia do rio do Prata, ok? Viram aí? O rio Amazonas nasce no Peru com o nome do rio Ucayali. Ao entrar no Brasil, passa a ser chamado de Solimões, até ele se juntar com o Rio Negro, né? Depois desse ponto, ele recebe o nome de quê? Do rio Amazonas. O rio Amazonas, ele pertence a qual bacia hidrográfica, né? A bacia do rio Amazonas, né? Com lápis, marque um X na nascente do rio Amazonas e um círculo na foz, né? Mostrei lá para vocês onde que ele nasce, é só voltar lá, né? Que você já está ali. Em que oceano o rio Amazonas vai desaguar? Onde que ele vai jogar? Qual oceano? Né? No Oceano Atlântico, certo? De costas para a nascente de um rio, tem-se a margem direita e a margem esquerda à esquerda. Imaginando que você está de costa para a nascente do rio Amazonas, cite um afluente desse rio. Vamos voltar lá para vocês entenderem essa parte aqui? Aqui, o rio Amazonas, você está aqui de costa para a nascente, certo? Estamos aqui de costa. À direita, você tem qual afluente? Qual afluente nós temos à direita, né? Nós temos o rio Puruá, o rio Madeira, né? E o rio Tapajós. E à esquerda, né? Estamos aqui de costa para a nascente. O que nós vamos ter? Vamos ter o rio Japurá e o rio Negro. Tudo bem? Ok? Respondida essa questão? Entenderam? Vamos continuar. O rio São Francisco, né? Onde nasce o rio São Francisco, né? Ele nasce aqui, ó, em Minas Gerais, né? E aí ele vai passando pela Bahia, né?
Aí ele passa ali para Alagoas, até desaguar no Oceano Atlântico, certo? Ele passa por esses lugares. Então, onde ele nasce? Nasce no estado de Minas Gerais, certo? O Rio São Francisco é um rio muito importante para os habitantes do Nordeste do Brasil. De qual bacia hidrográfica ele faz parte? Do qual? Do Rio São Francisco, né? Localize o Rio São Francisco no mapa e com lápis trace o percurso que ele faz da nascente até a foz. Então, lembra lá que eu mostrei onde ele nasce? Então, vocês vão fazer um tracejado, né? Daqui, né? Até a foz, certo? Faz um tracejado com lápis. Tudo bem? Observe novamente o mapa Brasil Relevo, seguindo o percurso do Rio São Francisco, da nascente até a foz, identifique as unidades federativas e as formas de relevo pelas quais ele passa. Voltando lá, vamos ver? Aqui, ó, por onde que ele passa, ó. Lembra que eu mostrei aqui? Ele vai passando por esses estados, ó. Ele nasce aqui, ó. Certo? Então, quais são as unidades federativas por onde ele passa? Minas Gerais, Bahia, Alagoas e Sergipe. Quais são as formas de relevo, né? Planalto, depressão e planícies. Agora nós vamos fazer o quê? Aquela cruzadinha que ficou, tudo bem? Eu vou pegar o meu livro aqui para a gente ler as perguntas, tá? Ok? Então vamos lá fazer as perguntas para a gente responder aí a cruzadinha, tudo bem? Então tá. As diferentes formas da superfície terrestre, como é que chama? Relevo, né? Processo de desgaste dos materiais que formam as rochas e o transporte deles para as áreas mais baixas do relevo. Como é que chama isso aí? Erosão, né? Forma de relevo com superfícies onduladas e bordas irregulares devido ao intenso processo de erosão. Letra C, não está aparecendo, mas é a C ali, tá? É o planalto. Dependendo da natureza das rochas, os planaltos podem assumir diferentes formas, como chapadas e escarpas. Letra E. O Brasil, em geral, não apresenta altitudes muito elevadas, pois seu relevo formou-se há mais de 500 milhões de anos. Letra F, tá? Grande elevação do terreno com altitudes superior a 300 metros, formada por um agrupamento de morros. Como é que chama? Montanhas, né? Os seres humanos, né? Modificam o relevo de acordo com seus interesses e modo de vida, sem muitas vezes levar em consideração as consequências de suas ações sobre o ambiente. H. Relevo rebaixado em relação às áreas ao redor, que são os planaltos, que nós temos aqui, depressão, né? Resulta, letra I, resulta do processo de deposição de materiais trazidos das áreas mais altas pelo vento e pela água da chuva. Planícies. J, onde surgem os rios? A nascente, né? K. Os rios de planície têm curso mais lento e são favoráveis à navegação, né? L. Em locais onde a seca prolongada, com escassez ou poucas chuvas, os rios secam completamente e são chamados de temporários, né? Letra M. Os rios de planalto
podem ser aproveitados para instalação de usinas hidrelétricas e geração de energia, né? A importância do Rio São Francisco está principalmente no uso de suas águas para pesca, navegação, irrigação, né? De quê? De lavouras e geração de energia, certo? Aí nós temos a última, né? Que começa, né? Bacia, né? Hidrográfica é a área drenada por um rio principal e seus afluentes. Tudo bem, pessoal? Conseguiram? Então, por hoje é só, certo? Até a próxima. Tchau, tchau.